Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. E hoje, dia 31 de dezembro de 2024, estou aqui caminhando próximo à minha casa. Olha esse céu, gente, céu azul, dia maravilhoso com o céu azul. Encerramos o último dia do ano, logo mais nós estaremos comemorando a chegada de 2025 e eu vim trazer para você uma mensagem de Deus para que você comece esse ano diferenciado. Para você ter um ano diferente, nós temos que ter novas atitudes, correto? Porque se nós entrarmos no ano fazendo as mesmas coisas que nós fizemos em 2024, não haverá mudança. Gente, eu acordei agora pela manhã, agora são 7 horas, 7 e pouquinho, tá? Acordei 5 horas da manhã. E aí, não sei porque eu acordei ouvindo barulho de chuva. Eu fiquei assim, ai meu Deus, chovendo. Tô com umas roupas lá no varal secando, né? Da enchente que teve, ontem mesmo eu lavei 3 máquinas de roupas, né? Assim, porque o sol não estava vindo, depois eu tive que trabalhar. E aí, tô caminhando aqui, tá, gente? Vou sentar, vou estabilizar esse celular. E aí, ontem com aquele sol maravilhoso eu em casa, aproveitei, né? Pra fazer aí uma limpeza na casa, para a chegada desse ano maravilhoso, onde eu estarei comemorando mais uma vez. Passamos o Natal abençoado. Então vamos lá, gente. Consegui um lugarzinho aqui para sentar. Gente, eu estou apaixonada por esse lugar. O último vídeo eu fiz aqui também. Talvez venha sair algum barulho aí, mas eu tô com esse fone que vai amenizar um pouquinho, tá? Eu poderia ter gravado em casa, mas eu queria estar aqui, sentindo essa brisa. Começando o meu dia na natureza, é um lugar que eu me identifico muito. Eu vejo Deus na natureza, sabe? Eu sou esse tipo de pessoa que olha para o céu azul e vê Deus, que olha a natureza, os pássaros, o bebê formando no ventre de uma mulher. Eu vejo a mão divina, né? A mão do nosso Deus. Então é um lugar que eu me alegro muito. E hoje eu quero trazer para você uma mensagem de paz, uma mensagem que venha mudar a sua história aí em 2025. Eu também estou nesse mesmo projeto. Talvez você olhe para mim e fale assim, o que essa mulher vai ensinar para mim? Não é uma mulher rica, né? Eu não tenho assim mansões, carros importados. Hoje eu tenho visto aí, né? Nós vemos vídeos de pessoas que estão sendo abençoadas, que o Senhor tem cuidado e mostra ali coisas grandes. A gente gosta de ver, né, gente? Quem não quer ver uma mansão, um carro importado, riquezas, coisas desse mundo que também alegra a nossa vida, que também são importantes para nós. Eu tenho falado para vocês sobre a prosperidade no que diz respeito mesmo às coisas materiais, mas eu sou uma pessoa que estou aprendendo. E conforme eu estou caminhando com o Senhor, eu tenho colocado aqui para que vocês possam crescer junto comigo. Gente, a minha vida mudou assim completamente, da onde eu estava, do ponto que eu estava há alguns anos atrás. Eu vejo essa mudança em torno de uns 6 anos para cá, tá? E essa mudança tem sido lenta, sim. Eu tenho falado com Deus, Deus, por quê? Por que está demorando de eu alcançar os meus sonhos, de eu alcançar os meus objetivos? E quando foi essa semana, gente, eu sou um ser humano como qualquer outro. E essa é a intenção do meu coração aqui no canal. Porque eu vim de um lugar, e eu estou meio atenta assim, porque eu estava aqui, eu vi um ratinho subindo na árvore, gente. Rato sobe, vou ter que cair em cima de mim. Eu vi um ratinho subindo na árvore, agora eu estou com medo, mas vamos lá, gente. Falei que eu gosto da natureza, né? Mas eu acho que eu me empolguei um pouco. Essa parte eu não gosto, não. Então, gente, como eu estava falando, eu estava meditando nesses dias, são 6 anos que Deus tem trabalhado na minha vida, e eu tenho falado para vocês aí o tempo que eu vivi de uma forma religiosa. Eu não via crescimento, eu cumpria rituais, e eu achava que estava agradando a Deus, e não estava, porque eu não conhecia Deus, eu não tinha intimidade com Deus. Então, Deus quer isso conosco, sabe? Que nós tenhamos intimidade com Ele, que nós o conheçamos na palavra. Eu até trouxe a palavra aqui, ó. Que nós conheçamos Ele na palavra, para saber quem é o nosso Deus, o que Ele gosta, o que desagrada a Ele. Isso é muito importante. E quando foi essa semana, eu entrei nessa fase aí, final de ano, né, gente? Você começa a fazer seu balanço, coisas que nos acontecem. E eu não quero trazer para você uma imagem de a cristã que é forte, a pessoa que nossa, tem uma intimidade com Deus, que nunca está desanimada, que tem uma fé lá em cima. Não, eu sou um ser humano como qualquer outro. E eu tenho meus altos e tenho meus baixos também. Mas eu estou procurando andar no caminho do Senhor, conhecê-lo, e eu quero viver as suas promessas na minha vida. E conforme eu tenho tido assim uma mudança, aprendendo alguma coisa, eu venho trazer para você,
porque é muito difícil. Eu já estive nesse lugar, no lugar que eu estive perdida, e eu procurava uma saída, procurava uma resposta e eu não encontrava. Procurava ajuda e não tinha. Então hoje eu tenho isso, aquilo que eu vou aprendendo, aquilo que eu vou vendo que é uma coisa boa para mim, eu venho dividir com você. E eu estava meditando, falando com Deus, comecei a falar: Deus, por que está demorando? Porque eu vejo Deus trabalhando na minha vida, Deus fazendo coisas lindas, sabe? Mas o que eu quero, o que está aqui no meu coração, que só Ele sabe o que é, eu não consigo alcançar. E aí eu falei: Deus, por que o Senhor não me responde? Por que eu tenho pedido para o Senhor? Não é da sua vontade? Eu tô fazendo algo que não está te agradando. O que está acontecendo? E aí o Espírito Santo respondeu no meu coração: eu estou trabalhando. Desde o dia que você me pediu, eu estou fazendo. Olha para trás. Olha de onde você veio. Olha de onde eu te tirei. Olhe como você me vê hoje. Olha a visão que você tem. Olha as coisas que você passou e que você cresceu mediante aquilo que você viveu. Aí eu comecei a olhar. Olha as portas que eu tenho te aberto. Esse lugar que você está hoje, foi eu que te coloquei. O que você está aprendendo lá, foi eu que tenho permitido você aprender. O que você está vivendo hoje, foi eu que tenho permitido. Mas é um processo. Você não está preparada para aquilo que eu tenho ainda. Você está caminhando, mas está próximo. Deus falou isso comigo. E aí eu olhei para trás e comecei a meditar em tudo que Deus tem feito. Eu falei: Deus, como nós somos ingratos. E comecei a chorar, sabe? A me emocionar. E eu comecei a me emocionar. E a pensar: Deus, como nós somos ingratos. Me perdoa. Mas é isso, por quê? Porque para cada um é um processo, gente. No meu caso, eu tenho visto que tem sido lento, mas sabe por quê? Será que é porque Deus, Ele não está com tanto poder assim, Ele está com muita dificuldade de me abençoar? Ou será que é porque eu tenho tido muita dificuldade de ser abençoada? Gente, eu tenho passado por situações que até hoje eu estou quebrando escassez na minha vida. Eu vim de um tempo assim, de uma miséria muito grande. Eu vivi num quadradinho fechado, a minha cabeça era muito fechada. Eu não conseguia ter essa visão que eu tenho hoje, do Deus grande, do Deus poderoso, sabe? Então, tem muitas coisas que ainda me impedem de crescer, que me impedem de chegar aonde eu sonho. Mas eu estou chegando, eu estou caminhando. Então é isso, eu quero trazer para você que às vezes você vê pessoas que aceitam Jesus, começam a andar no caminho do Senhor, e Deus faz uma transformação assim. Eu comecei a seguir uma pessoa ontem, uma mulher, que ela vem de um outro lugar, sabe? Onde ela sempre teve uma visão aberta, ela é uma mulher que cresceu, uma mulher próspera, uma mulher assim que você olha e vê que Deus sempre foi na vida dela, só que ela não entendia que era Deus. E ela não conhecia Deus. E quando foi agora, ela conheceu a Deus, acho que foi agora no comecinho desse ano, né? E ela estava contando o testemunho dela, a transformação que Deus fez na vida dela. Mudou de um dia para o outro, fez uma transformação, uma renovação. Mas observa só, será que é porque Deus ama mais ela do que eu? Será que Deus ama mais ela do que você? Não, é porque aquela vida dela, a visão que ela tinha, o preparo que ela tinha, permitiu ela receber essa bênção. E hoje ela está vivendo algo tremendo, né? Estava contando ali o seu testemunho. E tantas outras pessoas, eu também tenho vivido os milagres de Deus e você também. Observe aí quanta coisa Deus tem feito, quantas portas Deus tem aberto, quanto livramento Deus tem te dado. Deus é contigo, Deus está cuidando de você. Mas é necessário que você entenda que o seu sonho, que você quer tanto alcançar, muitas vezes permite nos passar algum tempo maior, porque são necessários, gente, para o nosso crescimento. Né? Às vezes nós estamos indo num caminho, nós desvia, vai para o outro. Foi isso que eu fiz também. Estou indo para um caminho, você vai para o outro, pensando que aquele caminho é o certo. E aí vai atrasando sua vida, profetizando maldições. E tudo isso vai fazendo você atrasar sua bênção. Mas tem outro processo também que às vezes Deus permite esse caminho, porque é o caminho do crescimento. Nós temos José, não foi assim com José? Eu sempre falo dele, gente, é porque são homens que eu me inspiro, José, Esther, Daniel, Davi, tá? Então, com José foi dessa forma. Deus deu um sonho para José, Deus mostrou que ia exaltá-lo. Ele contou o seu sonho, né, para os seus irmãos. Até o pai dele disse: quer dizer que nós vamos nos humilhar perante você? Os irmãos dele ficaram muito furiosos com isso. O que aconteceu depois disso? Simplesmente os irmãos dele jogaram ele numa cisterna, venderam ele como escravo.
Ele foi parar na casa de Potifar, ali ele foi caluniado, depois ele foi parar numa prisão. E esse processo que teve aí na vida de José, conforme a Bíblia, foi 13 anos. E nesse processo, você vai olhando, você vai pensar o quê? Que ele não está de acordo com a palavra de Deus, que ele pode ter pecado, pessoas que estão de fora, é isso que poderiam falar. Ué, José não falou que Deus ia honrar ele? Olha lá onde ele está preso. Ué, cadê José? Os irmãos dele poderiam falar, mas não teve um sonho? Cadê José? Mal sabiam eles que Deus estava trabalhando e usou os próprios irmãos para levar ele para a direção certa. Então, quando José está ali, passando por esse processo, Deus está lapidando ele para a grande bênção, para chegar o momento dele receber a bênção dele ser exaltado. Então, você vai ler a palavra e você vai ver que determinado dia, claro que não foi de um dia para o outro, teve um processo, ali ele ficou na casa de Potifar. Sabe o que ele fez na casa de Potifar? Ele estava governando. Potifar deixou que ele cuidasse de tudo, né? Cuidasse de todas as coisas ali. Ele só era abaixo de Potifar. Colocou ele para governar a casa de Potifar. E ali dentro da casa de Potifar, ele está aprendendo como aqueles homens que têm uma boa condições vivem, o que eles comem, o que eles gostam, né? Está ali convivendo, tá governando. Depois ele foi para a prisão. Quando ele chegou na prisão, adivinha o que aconteceu? Ele governou dentro da prisão. Um dos chefes ali da prisão colocou José como chefe. E José começou a cuidar daquele lugar, cuidar dos prisioneiros, exercendo a função de governador. Observa que esse processo ele está sendo preparado. E aí chega um determinado dia, onde ele se apresenta lá para Faraó, e Faraó o coloca como governador do Egito. Eu estou resumindo porque a história é grande. Leia aí essa passagem, José. Eu vou deixar aqui para vocês depois. Leia todinho para vocês verem que coisa linda que Deus fez. Então nós começamos a entender que às vezes são necessário um processo mais longo para algumas pessoas. Para algumas pessoas o processo vai ser mais rápido. Tem pessoas que aceitam Jesus e elas contam, olha, eu aceitei Jesus, minha vida mudou completamente. Deus abriu as portas que estavam fechadas, minha família foi salva, meu casamento foi restaurado, eu estou vivendo o melhor de Deus. São coisas rápidas que vão acontecendo. Tem outras pessoas que o processo é mais demorado, né? Devido a várias situações. Isso é uma coisa particular de cada um. Na minha vida eu tenho vivido esse processo, um processo mais demorado. Mas eu vejo que foram necessários. Teve situações que eu vivi que eu falava, Deus, por que, Senhor? O Senhor está permitindo isso na minha vida? Teve momentos que eu pensei, Senhor, não é comigo. Fiquei abandonada, fiquei desprezada, fui humilhada, perdi várias coisas, várias situações têm acontecido. Que eu olhava e falava, né? Deus não é comigo. E por esses dias agora, essa semana, eu gosto de trazer isso para vocês entenderem que eu, como você que está do outro lado, são pessoas comuns, gente. Eu vivi um tempo da minha vida que tinha pessoas, né, que eu era liderada, que mostrava para nós que eles eram perfeitíssimos. A fé deles era inabaláveis, sabe? E eles conseguiam transpor todas as barreiras, e eles tinham uma intimidade muito grande com Deus, e eles não pecavam, eles não erravam. E eu me comparava a eles, me sentia um inútil, sabe? Eu me sentia tão mal, eu falava, meu Deus, por que eu não consigo ser que nem eles? Por que minha fé não é tão grande assim? Por que eu não tenho essa intimidade com Deus? E depois, mediante as situações que foram passando, eu fui vendo aqueles homens passando por situações e que eu via que aquilo que eles estavam pregando era mentira. Que eles também tinham medo, que eles também tinham insegurança, que eles também erravam, que eles também pecavam. A gente pode trazer para vocês essas situações que eu tenho passado para vocês crescerem junto comigo. Eu sei que você tem pessoas aí no YouTube que você vai ver, pessoas que já estão lá na frente, que você pode aprender com elas também, porque eu também faço isso. Eu posso te dar uma lista aí que você pode acompanhar depois, tá? Tiago Brunet, ele veio lá de baixo, hoje Deus tem honrado muito ele, tem o Café com Destino, eu já deixei para vocês aí. Vejam aí todo dia, gente, né? Se você não conseguir ver pela manhã, ver durante o dia, você vai crescendo. Eu estou aprendendo muito, muito com essas pessoas. Camila Vieira, uma mulher de Deus, que teve o seu casamento quase destruído, né? Ela era uma mulher arrogante, uma mulher prepotente, e Deus quebrou ela, mudou ela, e hoje ela nos ensina. Então você pode colocar aí Camila Vieira, você vai aprender muito com ela. Gente, tem várias, como que ela chama? Lindinalva Cavalari, eu acho que é isso, uma moça também que teve um processo com Deus muito lindo. Se eu coloquei o nome errado, se eu falei o nome errado, eu vou colocar aí para vocês. São pessoas que nós vamos aprender, essas pessoas já estão lá na frente, gente. E elas passaram por esse início. Eu estou aqui no começo, tá? Eu tenho um processo aí, já tenho algumas bênçãos que Deus tem dado, eu tenho uma visão que Deus me deu.
E quando eu olho aquela visão e quando eu olho onde eu estou, eu já cheguei a pensar, será, meu Deus, que eu vou chegar lá? Mas hoje a minha visão mudou, porque eu comecei a conhecê-lo aqui, ó, na palavra. Eu tenho visto o que Deus faz. E Deus pode sim colocar você nessa visão que você tem. Foi Deus que colocou no seu coração. E eu posso te garantir que o que está aí no seu coração, o que Deus tem para você, é muito maior do que isso que a gente imaginamos. É muito maior. E um dia nós vamos estar contando nosso testemunho também. Hoje nós vamos vindo nessa caminhada, né? Com altos e baixos. Às vezes a gente cai, às vezes a gente se levanta, mas o importante é saber que Deus está conosco em todos os momentos. E eu tenho aprendido, sabe? Teve um momento na minha vida que eu só agradecia a Deus quando vinha a bênção. Eu pensava que era assim, né? Se estava ruim, eu ficava reclamando, ficava murmurando, ficava maldizendo. E meu Deus, como era terrível passar, como foi terrível passar esse momento. E eu aprendi, não foi de uma maneira fácil não, gente. Eu já deixei no canal aí, talvez não nesse, mas no outro, que teve um período da minha vida que eu murmurava todo dia eu reclamava. Eu abria a janela do meu quarto, eu morava numa casinha pequena, já deixei essa casinha aí. Estava passando um momento muito difícil mesmo. Nossa, só Deus sabe o que eu estava passando ali. Mas eu poderia ficar com a minha boca fechada, eu poderia falar, Deus, esse momento está difícil, mas eu sei que isso é comigo. Senhor, me tira daqui, eu confio nas suas mãos, eu confio no seu poder. Não, eu abri a janela e falei, ai, mais um dia. Nossa, não vejo a hora que esse dia acaba, sabe? Nossa, reclamava da casa, reclamava dos filhos. Vivia murmurando, sabe? Angustiada, numa depressão. E um dia que aconteceu? Eu fiquei doente, tive um problema no rim, uma pedra no rim, quase que eu morro. Fiquei internada, as crianças minhas ainda eram pequenas. E naquele dia eu fiquei internada durante 9 dias, né? Tive que me afastar ali, não podia mais ir para a igreja, não podia estar com os meus filhos. E teve um dia que eu lembro que eu lembro que era um domingo, e de domingo eu lembro que eu me arrumava meus filhos, 6 horas da tarde a gente ia para a igreja. E naquele domingo eu saí bem devagarzinho com dor, comecei a andar ali no corredor do hospital e fui para um lugar que tinha uma área e dava um lugar verde assim, né? E comecei a olhar para o céu, era aquele tempo ainda do horário de verão, estava claro ainda. Olhei para o céu azul e aí eu comecei a chorar. Comecei a chorar porque eu falei, meu Deus, como eu queria estar na minha casa agora com meus filhos, como eu queria estar me arrumando para ir para a igreja. E eu estou aqui no hospital e o Senhor me trouxe, me lembrou, falou, lembra que você estava em casa e vivia reclamando, murmurando, né? Maldizendo. Nossa, naquela hora eu comecei a chorar e falei, Deus me perdoa, me perdoa. A partir daquele dia, nunca mais eu fui aquela mulher que vivia reclamando. Tem momentos que a gente passa alguma situação difícil, que é claro, você não fica sorrindo, feliz todo o tempo, não. Mas tem momento que fala, Deus, eu não estou mais aguentando essa situação, olha essa situação. Pai, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu sei que o Senhor vai fazer. Tem hora que vem a vontade de reclamar, de murmurar. E às vezes fala até alguma coisa que não deve, mas na hora já, Senhor, me perdoa. Eu sei que o Senhor é comigo, eu sei que o Senhor está fazendo. Então mudei pela dor. Deus permitiu eu passar um processo difícil. Então, que você não venha passar por isso, sabe? Aprenda a agradecer a Deus. Então, nós estamos entrando aí em 2025 e eu falo para você que você tenha novas atitudes. Comece a ter novas atitudes. Eu estava meditando aí, ao invés de você fazer a lista daquilo que você quer, você faça também, claro. Faça essa lista aí, eu quero alcançar esse objetivo, eu sonho com isso, eu vou fazer isso. Planeje a sua vida e coloque Deus no seu planejamento, tá bom? Mas faça uma lista também. Eu estava meditando nisso, daquilo que você não vai fazer em 2025, que você fez em 2024, que não trouxe resultado nenhum para você. Se afaste, sabe, de pessoas que não trazem uma palavra boa. Se afaste de pessoas que ao invés de te ajudar, sabe, te leva para um caminho tortuoso. Comece a andar na presença do Pai, comece a ler a palavra, se você já faz isso, faça mais. Comece a ter um encontro diário com Deus. Eu estava meditando, o nosso Deus, quando criou, né, o céu, a terra, tudo que há nele, e fez o homem e a mulher, ele tinha o hábito de todo dia, no finalzinho da tarde, ir lá falar com o homem, né, ter um encontro, intimidade. Então nós observamos que o nosso Deus, ele gosta de ter intimidade conosco. Nós vemos na palavra do Senhor que está falando assim, ó, entra dentro do teu quarto e fala com Deus, né, fala, conta a sua dor, faz a sua súplica ao Senhor. Então, quarto diz intimidade. Quem entra no seu quarto, né? Quem entra no seu quarto? Só uma pessoa muito íntima entra no seu quarto. Então, quando Deus fala para você, entra dentro do seu quarto e venha falar comigo, Ele está falando, tem intimidade comigo, venha me conhecer. Então, você precisa fazer isso em 2025. Se já está fazendo,
continue, que o Espírito Santo de Deus fale melhor no seu coração, que você venha entrar esse ano aí de cabeça erguida. Talvez para você não tenha sido um ano muito bom, passando por alguma dificuldade, mas nós precisamos entender que em todos os momentos Deus é conosco. Nos momentos bons, nos momentos ruins, Deus está conosco, tá bom? Que Deus abençoe aí o seu ano, que logo mais à noite, né, estará comemorando junto com seus familiares, que haja muita prosperidade, muita alegria, que o Senhor abra as portas que estiverem fechadas, que o Senhor cure se estiver enfermo, que o Senhor dê visão, sabedoria para que você venha alcançar os seus sonhos, os seus objetivos. E confie em Deus, Ele é contigo. O melhor está por vir. 2025 está chegando aí e eu creio que será um ano de vitória. Nós estaremos contando as bênçãos, maravilhas do Senhor, glorificando e exaltando o nome dEle. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor ao seu coração. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.